Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 155 e capítulo 25, Livro dos Médiuns, evocação das pessoas vivas. Quer dizer, evocação, da alma das pessoas que ainda se encontram no corpo físico, A pessoa ainda não desencarnou e ela é evocada numa casa espírita. Então, um dia nós estávamos tratando a respeito desse assunto. Agora nós vamos para a pergunta 51 no Livro dos Médiuns. Mas um dia nós estávamos tratando desse assunto. O que muitas pessoas não sabem é que, por exemplo, você sabia que às vezes você pode já ter sido evocado ou evocada numa casa espírita e você já ter lá se comunicado e você ainda não sabe disso? Agora, como já dissemos aqui, Kardec, na codificação da doutrina dos espíritos, ele provou que isso é possível. Agora, não significa porque ele provou que isso é possível que vemos importância nisso. Porque, como já disse várias vezes, prove-me qual o objetivo de evocar uma pessoa, principalmente agora no ano de 2022, qual o objetivo? Para qual finalidade? Evocar uma pessoa que se encontra no corpo físico. As pessoas não estão dando conta nem da própria vida. As pessoas, na verdade, nem se conhecem. Quanto mais querer evocar o espírito de pessoas vivas. Agora, é aquilo que já dissemos também, em outros vídeos. Hoje eu não estou com dislexia, não. Por exemplo, se isso acontece, um tipo de evocação dessa, tem que ser numa casa espírita séria, onde todo grupo homogêneo, conhecimento, pessoas disciplinadas, pessoas muito sérias. Porque se alguém vier e me dizer assim, naquela casa ali, evocaram o teu espírito, ou melhor, evocaram a tua alma lá o mês passado e lá você se manifestou. Aí eu digo assim, eu lá? Sim, não. Quem se manifestou lá foi um hipócrita, um charlatão, um mistificador. É o que se manifesta nessas casas meia boca. Então é onde eu faço aquela pergunta. Qual o objetivo? Para qual finalidade? Evocar almas que ainda se encontram no corpo físico. As pessoas não estão dando conta de cuidar nem das almas que ele possui ao seu lado, que são os seres humanos. Quanto mais nas casas espíritas querer evocar almas para conversar com a alma. Mas por que você evocou a alma da tua filha lá no centro espírita? Vamos pensar assim. Aí a mamãezinha fala assim, porque eu
Eu senti vontade de conversar com a minha filha. Ah, mas deixa eu fazer uma pergunta. Você evoca a alma da tua filha que ainda está reencarnada. Por que que você não conversa com a tua filha na tua casa? Que é a mesma coisa que se comunicou ali no centro. Ah, mas é interessante. Quero te dizer uma coisa, Sr. Luiz. Toda vez que a minha filha aqui na casa espírita é evocada aqui a minha filha me respeita. Aqui nós conseguimos ter um bom diálogo gostoso de mãe para filha e filha para mãe. Coisa que em casa a minha filha me trata igualzinho um cão. Ah, então você pode ter certeza que quem se manifesta ali não é o filho, não é a tua filha, não. Ora, é a mesma persona. É a mesma persona. É a mesma personalidade. Ela vai ter que se manifestar assim, caso ela te trate igual um cão, ela vai se comunicar e vai te tratar também igual um cão. É a mesma persona. A única diferença é que ali ela está se manifestando ali através de sintonias, de vibrações, onde o médium ele tem por responsabilidade também a disciplina, policiando aos impulsos negativos daquela alma. Então, se aquela alma quiser xingar a mãe de palavrões, o médium procura conter-se. Agora, se o médium não é disciplinado, o espírito se manifesta ali do mesmo modo que ele, a alma, se manifesta ali do mesmo modo que ele se comporta em casa com a mãe. Por isso que ressaltamos sempre a importância do trabalho na casa espírita séria. Porque na casa espírita séria, vai existir lá aqueles médios disciplinados, que eles vão disciplinar a alma, eles vão disciplinar quando for espírito, eles vão disciplinar o espírito, os impulsos negativos do espírito. Enquanto na casa espírita, meia boca, isso já não acontece. O médium não tem disciplina. O espírito também, ele não é comprometido com disciplina, ele chega quebrando tudo. Aí pronto, vira uma bagunça, né? Então nós vamos para a pergunta de número 51. E hoje parece que nós vamos gravar mais vídeos. 2? Não sei, parece que vai 3, 4, 5, não sei, vamos ver, né? Então, a pergunta de número 51. Pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache no seio materno? Olha só para você ver. Kardec está perguntando. Pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache no seio materno? Kardec está perguntando se pode evocar o espírito, né, cujo corpo ainda se ache no seio materno. Isso é relativo. Observe. Primeiramente, que uma vez no seio materno não é espírito, é alma. Ei, mas tem alguma coisa errada nesse termo, sabe? Espírito. Eu acho que não foi Kardec mesmo que deixou esse termo, não. Porque não é possível. Isso é tontice demais das pessoas. Isso aqui é erro agora veio a dislexia agora. De tradução. É erro de tradução isso aqui. Só pode ser. Mas o que Kardec quer saber é o seguinte. Pode evocar-se a alma cujo corpo ainda se ache no seio materno? Por exemplo, a mulher está grávida. Eu gosto de fazer, por exemplo, essa explicação assim. A mulher está grávida. 1 mês, 15 dias,
5 dias, 1 dia de gravidez, 8 meses, 9 meses, falta 1 dia para o espírito nascer, para a criança nascer, aliás. É possível evocar aquela alma aquela alma que ali encontra-se no útero da mãe? É possível evocar aquela alma que está ali dentro? Porque se pode evocar, se você que é você pode ser evocada lá na casa espírita, séria, já vou dizendo logo isso. Se você que é você, que encontra-se no corpo físico, você pode ser evocada lá, pode evocar também esse que ainda encontra-se no útero da mamãezinha? É lógico. Os bons espíritos respondem aqui que não, mas isso é relativo. Olha só para você ver. Os bons espíritos, eu vou explicar já o relativo. Os bons espíritos respondem assim, ó, não. Bem sabes que, nesse momento, o espírito está em completa perturbação. Não é assim, também. Isso é relativo. Isso é complexo. Cada caso é um caso devido ao nível evolutivo do espírito. Dependendo do nível evolutivo do espírito. Veja bem. Quem já leu o livro Francisco de Assis? Eu já disse isso aqui várias vezes. Francisco de Assis, ele participou do processo ali de agregação e de ligação no momento assim, alguns minutinhos após a concepção, e depois que ele ali preparou todo o reencarne dele, a ligação ali no espermatozoide, no óvulo, dentro do útero de sua mamãe, ele picou a mula no bom sentido. Quem já leu Francisco de Assis? E ele ficou praticamente quase 9 meses ligado àquele corpinho em formação, dentro do útero da mãe, a alguns quilômetros, centenas de quilômetros, trabalhando nas colônias, recebendo caravanas e mais caravanas na cidade de Assis, onde ele escolheu naquela existência para nascer como Francisco de Assis. Só quando ele, faltando uns 10, 15 dias mais ou menos, é que ele do parto, é que ele, né, se aproximou mais de sua mamãe, e ali é o processo natural, né? Então ele mergulhou, como se diz o ditado, de corpo e alma, né? Naquele processo todo, ao ponto realmente de depois no corpo físico, mesmo Francisco de Assis se vê meio que perdido devido ao véu do esquecimento. Mesmo Francisco de Assis. Francisco de Assis, com a evolução dele toda, em determinados momentos se via perdido no corpo físico, não sabendo o que fazer. Qual era a missão dele, qual era o que ele tinha que fazer aqui na Terra. No entanto, um dia, já no corpo físico, já mais adulto, já rapaz, Jesus lhe comunica e lhe pede que era para ele reformar a sua igreja. Francisco, reforme a minha igreja. Mais ou menos assim. E Francisco, muito obediente, não entendeu lá o que o Cristo com aquilo quis dizer. Sei que Francisco, ele viu, assim, num bairro próximo lá de Assis, um lugar lá, uma igreja toda assim, destruída.
E ele pensou assim, bom, já que o Cristo está pedindo que é para mim reformar a igreja dele, eu vou à luta. E ele pediu ajuda para toda a sociedade. E ele reformou aquela igreja, parte de pedreiro, arquitetura, pintura, altar e tudo mais. E padres foram lá para poder celebrar missa e tudo mais. E ele super satisfeito, porque ele havia obedecido um pedido do Cristo: reforme a minha igreja. E depois o Cristo novamente lhe comunica que não era aquela igreja que ele estava querendo dizer. Não é essa igreja que eu queria dizer não, Francisco. Mais ou menos assim. É o meu evangelho no coração do ser humano, na humanidade toda. Não é a igreja física, de parede, de tijolos. É a igreja do amor no coração da humanidade. Então é só para você ver, tá? Mas na questão aqui é relativo. É relativo, porque nós não sabemos qual o ser que naquela barriga ali, né, na barriga de gravidez. Nós não sabemos. Então, por exemplo, coloca-se 10 mulheres grávidas à nossa frente. Nós não temos condições de apontar qual o espírito, ou melhor, qual a alma ali, né, que é mais evoluída e qual aquela que é menos evoluída. Então, veja bem, quando evocado, o esmiuçamento aqui, o que nós sempre dizemos é o seguinte: quando evocado o espírito a alma, né, de um ser que ainda se encontra no seio materno, quem tem condições de dizer que ele pode se manifestar através da evocação ou não, é só o mentor da casa espírita, mentor sério. Não meia boca, não. Não é um meia boca, não. Por isso que o trabalho tem que ser sério. Porque só o mentor que pode dizer. Porque nós temos que entender que para o espírito evoluído não há obstáculo nenhum aquele período de 9 meses de gestação. Aquilo ali não é obstáculo para ele. Obstáculo para o espírito evoluído se torna um pouquinho mais quando ele mergulha no corpo físico, quando ele nasce, depois dos 9 meses. O que ainda, ali naquele período de gestação de 9 meses, ele ainda encontra-se muito mais na parte espiritual do que na parte física. Agora, um atrasado igual eu aqui, desde o momento ali da concepção, eu já peguei a minha coberta, né, a cobertinha, o travesseirinho, já deitei ali no cantinho, ali no útero da minha mãe, sabendo que ia vir comida, água, ia vir tudo. Na hora certinha, minha mãe ia dar tudo. Eu queria... Mas o quê? Eu queria o que mais? De jeito nenhum. Pensei comigo assim, depois da concepção ali. Aqui eu me encontro. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E para mim nascer, eu dei um trabalho para minha avó. Por que minha avó? Porque minha avó foi a parteira. Ela teve essa infelicidade de ser a parteira no momento para botar eu aqui no mundo aqui para ver o sol, né? O pôr do sol e o nascer do sol também.
Então, para espírito assim atrasado, é uma coisa. Não adianta evocar eu em casa espírita, porque eu não vou, não. Já estou dizendo para os meia-boca aí que não precisa evocar eu aí, não. Porque às vezes as pessoas vão querer, nas casas espírita meia-boca, às vezes as pessoas estão pensando assim: vamos evocar a alma do Luiz aqui para a gente pedir para ele parar de estar realizando esse trabalho de esmiuçamento, porque ele está nos chamando lá de charlatão, de mistificador. Não me chame, não, porque eu sou primitivo. E se eu comparecer na sua casa espírita, eu vou quebrar tudo isso aí. Falei, mas você está brincando? Não estou brincando, não. É assim que agem os espíritos primitivos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não há vantagem nenhuma no ano de 2023, 2022 em ficar evocando espíritos, ficar evocando almas que encontram-se reencarnadas no corpo físico. Não há vantagem nenhuma. Qual a vantagem? Só que nós temos que entender aqui que Kardec, ele ainda tece um comentário na nota. Kardec explica assim, ó. É lógico que isso aqui está contido no Livro dos Espíritos, a gente respeita tudo, mas não podemos deixar de dizer o que estou dizendo aqui, porque senão as pessoas generalizam. Não pode manifestar, não pode evocar e pronto. Pode. Só que nós não sabemos a evolução do espírito. Que pode. Isso é possível. Aí Kardec deixa uma outra nota aqui, ó. A encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira. Olha só para ver. Há uma outra contradição aqui. A encarnação não se torna definitiva senão ao momento em que a criança respira. Nós sabemos, com todo respeito, aqui é uma nota de Kardec, tá certo, é isso aqui. Mas no esmiuçamento nós não podemos deixar de dizer que isso aqui é relativo e é complexo. Porque a encarnação, ela passa a existir a partir do momento da concepção. Ela passa a existir a partir do momento da concepção. E aqui ele está dizendo, a encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira, quer dizer, nasce. Depois de 9 meses. E não é. A encarnação passa a existir, a reencarnação passa a existir a partir do momento da concepção. Tanto é que existe a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte ela é abortiva. Por que é abortiva? Porque a mulher esquece de tomar o remédio no dia anterior. Tem lá, né, uma relação e ali depois de alguns minutinhos da concepção ali, o espírito já é ligado ali, perispírito, espírito já é ligado. A mulher dorme, o marido dorme, no outro dia de manhã, ai, amor, que foi, amorzinho? Morzão, corre na farmácia. Por quê? Esqueci de tomar ontem o remédio. Nossa, marido sai que bate até na porta. E desintegra no portão. Aí a mulher toma a pílula do dia seguinte. Quando ela desencarna, que retorna à pátria espiritual, os mentores levam o conhecimento dela. Você sabia que você abortou 4 vezes? Eu? É. Nunca. Sim. Vem cá pra você ver. Sabe aquela pílula do dia seguinte? Olha lá. É abortiva. Pronto. E aí? Há o que falar? Então, a encarnação, ela passa a valer a partir da concepção, do ato conceptivo, ali. Não é depois que nasce. Ah, mas Kardec está dizendo isso. Nós respeitamos, mas nós não podemos deixar de dizer isso também. Porque
do jeito que Kardec deixou aqui, nós vamos voltar no próximo vídeo para poder explicar isso aqui. Já está terminando esse vídeo. Porque do jeito que Kardec deixou aqui, está no Livro dos Espíritos. Só que nós temos que entender que aqui, tanto Kardec e os bons espíritos, eles estão se dirigindo a uma classe de espírito pobre, de cultura, de conhecimento. E nós temos que entender que no ano de 2022, principalmente, nós nos encontramos aqui numa miscigenação. Miscigenação. Há tanto o mais inferior quanto o melhorzinho. Está uma mistura aqui. Então é preciso esclarecer isso às pessoas, porque senão as pessoas, do jeito que está aqui, é aconselhável então o aborto com 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses de gravidez. Se você abortar com 8 meses de gravidez, não é crime, de acordo com o que está aqui. Que isso, Luiz? Preste atenção. Depois nós vamos voltar nessa nota no próximo vídeo. A encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira. Então, aos 7 meses você pode abortar, que é legal. Aos 9, aos 8. Mas nós vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo.